E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Felipe de Matemática. Eu estarei fazendo alguns comentários da semana 2 do PET, volume 2, do conteúdo do sexto ano. Tudo bem? Leia com atenção as informações abaixo e faça o que se pede. As figuras geométricas que ficam inteiramente contidas em uma superfície plana são chamadas de figuras planas. E aqui eu tenho cite 4 exemplos diferentes de figuras geométricas planas. Para ajudar vocês um pouco a responder essas questões, primeiro é importante que vocês entendam o que é uma figura plana, ou uma figura em 2D, duas dimensões. Aqui, por exemplo, nós temos um quadrado, ABCD. E por que esse quadrado é uma figura plana? Porque esse quadrado ele tem duas dimensões, que é a base e a altura. Observe que esse quadrado ele não tem profundidade. Então, nesse caso, ele é uma figura plana, porque ele está em um espaço plano ou espaço planificado. Observe agora que eu também coloquei aqui uma figura, uma outra figura, na verdade, que também é planificada ou está em 2D. Isso por quê? Por que isso aqui é uma figura plana? Porque, novamente, não tem uma terceira dimensão, que seria a profundidade. Agora, percebe o que vai acontecer agora. Eu tenho aqui agora uma figura planificada, porque está em duas dimensões. Só que agora, em vez de ter apenas um quadrado, eu tenho 6 quadrados. O que acontece se eu pegar este quadrado, essa planificação, e observe que eu tenho essas dobrinhas, né? O que acontece se eu pegar esse quadrado e eu dobrar para que ele fique nessa posição aqui, ó, que eu dobre aqui e ele venha para cá, como se eu estivesse fechando uma caixa, né? Aqui esse quadrado também fecho aqui, jogo para cá. Esse quadrado eu jogo para cá. Pego esse quadradinho aqui e jogo para a esquerda. E aqui, no caso, seria uma espécie de uma tampa. O que eu estou fazendo? Fazendo aquelas dobras, olha o que acontece. Eu consigo formar um cubo ou uma caixa fechada. Tá vendo? E agora, esta figura tem quantas dimensões? 3 dimensões, ou seja, é uma figura espacial. É largura, comprimento e altura. Então, veja, que conclusão você pode tirar? Uma figura de 2 dimensões, planificada, pode se tornar uma figura espacial. Vocês viram que eu tinha 6 quadradinhos que de acordo com aquelas formações, se eu fizesse aquelas dobrinhas, poderia formar um cubo, tá bom? Então, nessa atividade A e B, eu já dei um exemplo de figura plana e um exemplo de figura espacial. Falta colocar mais exemplos, né? Aí vocês pensem um pouquinho. Lembra que eu dei uma figura de um triângulo, tá bom? Também imagine como seria essa figura em 3 dimensões. E vamos para 2. Observe as figuras espaciais desenhadas a seguir para responder às questões. O cone possui uma face plana e um vértice. Pinte de verde a face plana desse cone, em destaque, e o seu vértice com cor amarela. De novo, gente, se eu falar muito, se eu comentar demais, essa questão eu vou acabar dando a resposta. E eu acho que esse não é o objetivo, tá? Aqui vocês devem lembrar, eu tinha um desenho aqui, que acabou não colocando, mas a ideia é o seguinte. O que é vértice? Eu expliquei isso no vídeo passado. E o que é parte plana? Eu também expliquei, inclusive agora mesmo acabei de falar um pouquinho na questão 1. E eu acredito que dá para saber mais ou menos aonde você deve pintar de verde e de amarelo. Quantas faces planas tem o cilindro possui? Qual é a forma dessas faces? Bom, gente, isso aqui é um cilindro, tá certo? É uma figura. O que lembra um cilindro? Né? Teve uma atividade, inclusive, da semana 1, que vocês deveriam colocar o que lembra um cilindro. Agora perceba, imagine isso aqui fosse um rolo de guardanapo, por exemplo. Qual figura vai se formar se você pegar uma tesoura e cortar bem aqui, ó? Fazer um corte aqui bem reto, perpendicular.
que vai formar? Pense bem aí, com calma. O que vai formar se eu pegar uma tesoura e cortar aqui? Lembrando que também o cilindro, no caso, né? Ele é como se fosse uma latinha. Ele tem tampas, tá bom? Diferentemente de um rolo de guardanapo, aonde é aberto essa parte, o cilindro ele tem essas tampinhas. E essas tampas lembram que figura? Então imagine, você pegue, imagine aqui, ó, você corta com uma tesoura esta parte, ele vai abrir, e que figura vai se transformar? E depois que você cortar, digamos que você também corte essa circunferência, tá legal? E vai formar uma outra figura. Qual figura será esta que vai formar? Acredito que já deu para responder essa questão. Questão 3 tá bem tranquilo também, né? Ó. Inclusive tem até esse lembrete. O que é polígono? Está escrito aqui, ó. São figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se intersectam. E aqui está dizendo não cruzam. Então vamos lá. Coração é um polígono? Ele está dentro dessa regra. São figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta. O que é segmentos de reta? Isso aqui é um segmento de reta? Pensem aí. E essa 3 aqui? Vamos observar se isso aqui... Bom, a figura inteira é um segmento de reta. Beleza, eu tenho aqui, não tenho nada encurvado como esse desenho. Mas aqui está escrito que o contorno é fechado por segmentos de retas que não se intersectam ou não se cruzam. Tá bom? Eu acho que já deu para entender mais ou menos. Já na questão 4, está falando a seguinte informação. Na tabela a seguir estão escritos os nomes especiais de alguns polígonos. Pesquise o significado. Temos aqui tri, quadri, penta, hexa, hepta e assim sucessivamente. Essa questão é bem facinha, né? O que eu devo fazer? Eu devo colocar a quantidade de lados que tem cada um dessas figuras, desses nomes aqui. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono e assim sucessivamente. Essa atividade novamente não propõe o uso do GeoGebra para responder essas questões, mas vocês podem trabalhar conhecendo o material. Acredito que isso seria interessante. Então veja só, eu venho aqui nessa barra, lembrando que o GeoGebra é gratuito, eu já fiz um vídeo passado explicando sobre ele, tá bom? Eu venho aqui, clico e tenho aqui, ó, polígono. Tem aqui a função polígono regular e o polígono normal. Depois vocês percebam, gostaria que vocês verificassem, quem puder, a diferença entre essas duas situações. Eu vou clicar aqui no polígono regular. Venho aqui, crio 2 pontos e aqui vem a seguinte informação: vértice, quantas pontas, qual será o valor, quantos vértices terá essa figura? Eu posso colocar 7? O que vai acontecer? O que acontece num polígono de 7 lados? Então dá uma verificada, tenta entrar nesse site, veja essas figuras, isso vai ajudar bastante a você conhecer essas ferramentas. Galera, é só isso, tá bom, gente? Aí vocês coloquem aí os nomes bonitinho de cada lado, veja o que significa cada um desses nomes e depois vocês me entregam. Tudo de bom com vocês.